Nós vamos conversar com a Bernadette Dora. Ela é diretora do Centro de Pesquisas para Alimentos da Universidade de São Paulo, a USP. Nós vamos falar e conversar justamente sobre o papel dos alimentos na proteção contra a transmissão da pandemia por coronavírus. Kate. Bom dia, Bernadette. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com todos vocês. Para começar, eu gostaria de saber, doutora, quais são as principais medidas de proteção em relação aos alimentos, em especial nessa época de pandemia para o coronavírus? Olha, antes da gente abordar realmente a proteção dos alimentos, é muito importante que fique claro que os alimentos têm um papel mínimo, se é que tem algum, na transmissão desse vírus. Não houve nenhum envolvimento de alimentos nos surtos anteriores de coronavírus, aquele da SARS, da MERS, e não há nenhum motivo para a gente achar que agora vai ser diferente. De qualquer forma, é muito importante ficar claro também que o alimento, ele carrega o vírus só se alguém contaminar esse alimento superficialmente com o vírus, através de um espirro, de tossir em cima do alimento ou de manipular o alimento com as mãos contaminadas. Então, a precaução mais importante é realmente a higiene. Então, manter as mãos limpas, lavar as mãos sempre que for manipular alimento, antes e depois de manipular os alimentos, e cuidar das embalagens dos alimentos, que podem, de repente, estar contaminados pelo mesmo motivo que eu já mencionei. Então, uma higienização elimina essa possibilidade do alimento ser uma fonte de transmissão desse vírus. Certo. E doutora, me fala uma coisa, qual o melhor produto, né, para higienizar, então, aí uma geladeira, por exemplo, e os próprios alimentos? O que a senhora indica, então, aí neste momento? Olha, para os alimentos, nós temos recomendações diferentes dependendo do tipo de alimento. Então, o alimento que vai ser consumido cru, uma fruta, uma verdura, ela precisa ser higienizada com uma solução de hipoclorito. Como é que a gente faz isso em casa? No mercado a gente compra esses produtos próprios para higienização de hortaliças e verduras que funcionam muito bem, mas nem sempre a gente tem isso em casa. Então o que a Anvisa recomenda, o mundo inteiro recomenda, é a gente colocar 1 colher de água sanitária por litro de água e mergulhar tudo que for se precisar ser higienizado. É muito importante que antes de fazer isso, tudo seja muito bem lavado. Porque se você colocar uma batata cheia de terra dentro de uma solução de hipoclorito, o hipoclorito não vai funcionar, porque o material orgânico da terra reage com o cloro ativo dentro dessa substância e ele não dentro dessa solução e ele não vai funcionar. Então a gente tem que lavar tudo muito bem lavado antes e depois colocar numa solução como eu expliquei. Isso para coisas que são consumidas cruas. Inclusive frutas que não são consumidas com a casca, mas que se a casca tiver com acidentalmente o vírus lá, na hora que a gente põe a mão, a gente contamina a nossa mão. Então não custa nada enfiar também as frutas que tem casca, mas que a gente vai jogar a casca fora, dentro dessa solução. Agora, alimentos que não são consumidos crus, eles um leve aquecimento, 60 graus é suficiente para eliminar esse vírus, né? Então, são cuidados muito simples que a gente pode fazer para evitar que a gente tenha algum problema com os alimentos. Esse tipo de cuidado, né, doutora, é importante para evitar o que se chama de contaminação cruzada, que é uma informação que nem todas as pessoas possuíam. Eu gostaria que a senhora, então, explicasse o que é a contaminação cruzada e como a falta de uma higienização correta dos alimentos pode acabar fazendo com que esse processo ocorra dentro das cozinhas nas residências brasileiras. Desculpe, a ligação caiu um pouquinho, eu não escutei bem a pergunta. Não tem problema, doutora. Eu vou repetir, claro, sem problema algum. É fundamental a higienização dos alimentos também para evitar o que se chama de
contaminação cruzada. Eu gostaria, inclusive, que a senhora explicasse para o nosso público o que é a contaminação cruzada e como a higienização correta dos alimentos pode evitar esse processo. Olha, a contaminação cruzada acontece quando a gente coloca em contato um alimento que já foi higienizado, ele está limpinho, ele está perfeito, com um outro alimento ou uma superfície que não está limpa, que não está higienizada. Então, a contaminação microbiana não é só o vírus, mas outros micro-organismos passam dessa parte suja para a parte limpa, para o alimento que já está higienizado. A contaminação cruzada é um problema muito sério, porque às vezes a gente esquece desse detalhe, né? Então, você coloca um alimento higienizado, limpo, maravilhoso, dentro de uma geladeira suja, e a sua higienização não adiantou nada, porque ele se contamina dentro da geladeira. Então, é muito importante a gente manter esses locais, não só a geladeira, mas as despensas, onde vai guardar os alimentos, a cesta de colocar frutas, enfim, onde vai guardar o alimento, muito limpo, para evitar essa contaminação cruzada. E olha, isso é importante não é por causa do coronavírus, não. Isso é importante por causa de todos os outros micro-organismos que podem existir no alimento, que eles naturalmente existem mesmo. Então, não existe alimento cru que seja estéril. Isso não existe, não é um produto hospitalar. Então, para a gente evitar a gente toma esses cuidados todos para não pegar o coronavírus, mas a gente aproveita esses cuidados todos para proteger contra outros micro-organismos que são muito mais relevantes como contaminantes de alimentos do que o vírus, tá? Certo. E doutora, quem fala é a Caterina agora. Eu tenho mais uma pergunta. Quando a gente fala do tempo, né, de persistência, então, do vírus aí em diferentes superfícies, eu acho que é um tema legal de abordar, porque a gente fala muito sobre isso, né? Até algumas recomendações que a gente recebe. Então, chega em casa, deixa um capachinho ali na porta, passa, então, a sola ali do sapato no capacho com cândida, por exemplo, para matar ali o vírus. Ou fique atento com as suas roupas. Quando chegar em casa, já tira a roupa, já põe para lavar. Quer dizer, porque existe aí uma possibilidade do vírus estar ali na superfície da sua do seu sapato e ficar ali e haver aí uma contaminação. Quer dizer, a gente está muito preocupado e atento a todo momento com esses aspectos, né? Quando a gente fala sobre diferentes superfícies, no caso, alimentos, né, que é a nossa pauta aqui, existe um tempo, ainda há controvérsias nesse tema, ou já existe um tempo aí que foi determinado para, então, persistência desse vírus na superfície dos alimentos? Olha, você falou muito bem. Existe muita controvérsia com relação a isso. Há quanto tempo que o vírus sobrevive ou aguenta ou permanece na superfície de alguma embalagem de alimento ou na sola do sapato ou na roupa. Então, por que são controversiais os resultados? Porque os estudos científicos, que têm base científica mesmo, foram feitos sempre com os vírus nas melhores condições ideais de temperatura, de umidade, tudo de mais confortável para o vírus, né? Que não é o que acontece no dia a dia. Então, a gente acredita que esses dados desses trabalhos científicos talvez não se apliquem para o dia a dia, para a vida real. Então, o que a gente recomenda é mais ou menos isso que você está falando. Na dúvida, realmente, deixar o sapato que foi para o supermercado, que foi fazer compras, ou que saiu na rua, encontrou outras pessoas, fora de casa. Né? Porque o vírus ali, ele vai acabar, ele não tem como sobreviver, né? Ele não tem como... A gente tem que lembrar que o vírus não é um ser vivo. Né? Ele fica parasitando células humanas. Então, na sola do sapato ter célula humana é de uma probabilidade muito pequena. E o vírus ainda ficar lá dentro, ainda sobreviver por muito tempo lá dentro, é mais improvável ainda. Então, na dúvida, é melhor deixar essas coisas todas fora de casa, não colocar para dentro de casa e com algum tempo aquilo tudo vai desaparecer mesmo, né? E as embalagens de alimentos também a gente está recomendando, como embalagem de alimento, o alimento mesmo embalado, a gente vai colocar para dentro de casa e vai
vai colocar ou dentro da geladeira ou no seu armário, higieniza também. Passa uma solução, um álcool 70% se quiser, ou se precisar, lava com água, se for possível. Simplesmente com bastante água e sabão já está mais do que suficiente para higienizar essas embalagens. É difícil a gente dizer o tempo, porque nós não temos nenhum dado científico para embasar qualquer data, qualquer período que vá se dizer, tá? Perfeito. Olha, Bernadette, muitas pessoas estão fazendo uso dos serviços de entrega a domicílio, os deliveries, para consumir suas refeições. Esses procedimentos para higienização das embalagens, eles devem ser redobrados ou aplicados também nessas embalagens? A senhora entende que as pessoas devem ter uma atenção redobrada em relação à higienização dessas embalagens que são entregues por esses profissionais? Está certíssimo. A gente está recomendando uma atenção maior para a higienização dessas embalagens, porque os entregadores de alimentos, eles estão andando de casa em casa, então a gente não sabe, a gente não tem nenhuma segurança com relação ao entregador em si, as mãos dele, como é que ele contamina a embalagem. Então, a gente recomenda que se faça higienização antes de abrir a embalagem, ou se precisar tocar com as mãos. Se for possível, nem tocar na embalagem, pegar só o que está dentro da embalagem, sem tocar na embalagem, descartar a embalagem de uma forma segura, também é bom. Aí vale muito o bom senso das pessoas, né? Então, existem situações em que não é possível você higienizar. Em outros, é possível. Se você recebe uma refeição numa embalagem de alumínio, você pode passar um álcool nessa superfície dessa embalagem e se proteger melhor. Importantes informações trazidas pela Bernadette Dora. Ela é diretora do Centro de Pesquisas para Alimentos da Universidade de São Paulo, a USP. Bernadette, muito obrigado por sua participação, por sua entrevista e pela gentileza em ter atendido a equipe de produção do Jornal da Rede Alesp. Até a próxima e boa semana. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, doutora.